E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Mais um vídeo para você. Vídeos na horizontal, eu tô só postando um por semana. Então, esse aí é o vídeo da sexta-feira, chegando para você aí. Quero agradecer, chegamos a 500 inscritos, na verdade passamos de 500 inscritos. Quero louvar a Deus pela tua vida, dizer que você está ajudando um grande projeto de propagação da palavra de Deus. Ali na nossa live, temos ali já alguns inscritos ali que têm sido assíduos ali na nossa live. Eu imagino se todos que estão inscritos, pelo menos a metade, estivesse ali na nossa live ali, batendo papo, tirando dúvida, como nós temos feito. Mas se você ainda não faz parte ainda dessa live, ainda nunca esteve lá, 4h30 da tarde, todos os dias, de segunda a sexta, nós temos a nossa live semanal. Geralmente abordamos um tema ali que é um tema muito difundido no meio evangélico e você pode fazer parte também dessa mesma família, bem? Quero pedir a você que de repente está vendo esse vídeo, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E você que é inscrito no canal, aproveita, compartilhe o vídeo, dê o seu like aí também, que isso ajuda para o YouTube divulgar mais o conteúdo que produzimos aqui no canal. Se você não é inscrito, ative aí o sininho todas para que toda vez que colocar um vídeo no ar ou começar a nossa live, você possa ser notificado pelo YouTube e assim você também está interagindo conosco, amém? É isso aí, queridos. Então, eu queria nesse vídeo abordar um tema, na verdade esse tema eu ia abordar na live, mas aí achei melhor abordar nesse vídeo aqui e na live abordar um outro tema hoje na nossa live. Deuteronômio, capítulo 29, diz que as coisas reveladas, elas são as coisas ocultas, elas são para Deus. E as reveladas, elas são para os homens, para nós, para nossos filhos e para as outras gerações. O que Deus estava falando agora pela boca de Moisés, do livro de Deuteronômio, que significa repetição das leis, para que Moisés passasse para o povo? É que, na verdade, Deus ele é um Deus onisciente. É um dos atributos incomunicáveis de Deus, é a onisciência. E nesse atributo de Deus, ele sabe muito bem que ao longo da história haveria coisas que nós, lendo na palavra de Deus, ficaríamos certamente nos perguntando e tentando de qualquer jeito tentar resposta, porém, essas respostas não viriam, nem com oração, nem com leitura da palavra, nem com estudo daquele mesmo profundo, nem com teologia, bacharel ou com qualquer outra coisa, não viria. Por quê? Porque seria coisa restrita à própria onisciência do próprio Deus. Então, para nós não ia chegar esse conhecimento, essa informação, e também não era nem preciso, porque tudo que está escrito na Bíblia e que é revelada automaticamente para mim e para você já é suficiente para viver uma vida cheia da presença de Deus e conseguir alcançar a vitória e crescendo diante de Deus. Essas coisas que são ocultas, elas deveriam ficar restrito inteiramente ao próprio Deus e não deveriam nos incomodar. Porém, não é o que nós vemos. E Deus também sabia disso. Por isso que ele falou para Moisés, olha, as coisas ocultas são para Deus. E hoje nós vemos pessoas fazendo muito malabarismo na Bíblia para tentar dizer coisas do nosso dia a dia, do convívio, da comunidade cristã, dizendo coisas que a Bíblia não deu, não abriu entendimento na sua própria palavra. Em que sentido? Por exemplo, vou dar um exemplo claro sobre isso. Os milagres. Eu tenho até um short no canal que eu falei que milagres não é mágica. Por quê? Eu falo isso. Quando geralmente você vê um pregador, você vai ver ele falando o seguinte, milagre não se explica. E por que milagre não se explica? Porque não tem como explicar o milagre.
Não tem. Tem coisas na Bíblia que você vai ver que não tem como explicar. É algo pessoal do próprio Deus. A única explicação próxima que nós podemos ver acerca do milagre, né, explicação, mas que nós podemos entender, é, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que quando ela toca a Jesus, a Bíblia diz que Jesus falou assim, alguém tocou em mim porque de mim saiu virtude. Em algumas versões bíblicas, está dizendo que a virtude é poder. Logo, eu entendo que os milagres eles são produzidos através da unção do Espírito Santo na nossa vida. Mas, em si, como ele acontece, ninguém consegue. Não é como a fórmula da água, H2O. Você sabe que duas moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio. Pronto, você explicou a fórmula da água. Apesar de ser algo que você olha assim e vê insípido, inodoro, incolor. Mas tem fórmula, você explica. São duas moléculas de oxigênio e duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então eu e você temos que entender, se nós olharmos nessa ótica, nós vamos poder simplificar e até ficar menos atribulado. Por quê? Porque se você sabe que uma coisa não é já é oculto para qualquer homem que seja, não existe, não, mais especial, mais santo, não. Teve pessoas que chegaram para Deus, homens de Deus, que tiveram momentos da vida que eles chegaram e tiveram que aceitar o que estava acontecendo pelo fato de que Deus não revelou. Então hoje nós precisamos tomar muito cuidado. Eu quero que você, ainda mais você que está aqui no canal, tem estado conosco nessa live, nas lives, eu quero que você preste muita atenção a coisas que só o próprio Deus, Ele sabe. Há coisas que nós não temos como saber, Deus não revelou e Ele não vai revelar. Agora, tem coisas que Ele não revelou para você, mas pode revelar para outro. Isso é outra coisa. Eu estou falando sobre coisas, por quê? Porque esse texto de Deuteronômio 29, Deus vai dizer sobre tudo aquilo que Ele propôs para o povo de Israel. E Ele diz que no meio daquilo que Ele vem propondo, das realizações de Deus, Ele vai dizer sobre as outras nações que Ele destronou e que viviam na idolatria. Por quê? Quando nós não conseguimos respostas diante de Deus, nós começamos a deixar nossa mente vaga para qualquer coisa, qualquer seta do maligno, para tentar manipular o nosso entendimento. A prova disso na minha caminhada eu já tive pessoas que saíram da igreja evangélica e receberam estudo do Testemunha de Jeová, e depois do estudo do Testemunha de Jeová, eles foram para a Testemunha de Jeová. Agora eu e você sabemos que a Testemunha de Jeová é uma seita. Como uma pessoa que está na verdade, vivendo a luz do Evangelho, acredita que a seita é melhor do que a igreja protestante cristã, que leva a Bíblia na sua essência, sem tentar distorcer nada? Simples. É porque quer resposta onde não tem. E aí a Bíblia diz bem claro que existe um texto que o apóstolo Paulo adverte, dizendo sobre homens que entrariam nas casas e levaria mulheres nécias e loucas, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ou seja, pessoas que entram na vida das outras, trazendo informações que são totalmente contrárias à palavra, mas acham corações que estão dispostos a deixar aquilo frutificar. Por quê? Porque querem resposta onde não tem. Eu aprendi uma coisa e eu passo para você, eu quero que você preste atenção. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu estou indo para Jerusalém. Não sei o que há de me acontecer, a não ser aquilo que o Espírito Santo me revelar. Ou seja, há coisas que eu e você temos que entender. Deus pode não ter dito para nós certas coisas, mas nós estamos cumprindo o propósito de seguir aquilo que Ele falou que era para seguir.
É interessante que quando Paulo aparece diante do governador, ele fala assim, ó, eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, ele continuava focado em Deus. Aquilo que Deus revelou, acabou. Nós vamos saber, ele revelou para nós, abriu nosso entendimento, então é fato que nós vamos viver em prol daquilo que ele revelou. E aquilo que está na palavra dele, que ele não revelou a ninguém, na terra. É algo do consciente de Deus. Eu vi, só para finalizar, já estou finalizando esse vídeo, eu vi um debate sobre a questão de que se os homens lá atrás, até uma pessoa que eu admiro muito como arqueólogo, antropólogo, um cara que eu gosto muito, Rodrigo Silva, pastor Rodrigo Silva, estudioso ele, só que o debate era se perguntaram para ele se os homens que no passado, Matusalém, Noé, os homens que viveram no passado viveram quase 1 milênio. Se eles realmente viveram aquilo ou havia alguma coisa, alguma contagem errada, escute bem. Esse é um dos problemas que muitos de nós, claro que eu acredito que quem perguntou isso, de repente não tem Deus, mas dentro da resposta do pastor Rodrigo Silva, ele falou uma coisa que talvez muitas pessoas infelizmente fazem. Ele falou assim, não, especula que se de repente os biólogos, os caras que conhecem da biologia, faz a composição, ele foi falando aquilo que, segundo o conhecimento da ciência e o conhecimento humano, poderia de repente haver uma probabilidade daqueles dias serem contados diferentes. Só que a Bíblia não diz isso. Escute bem, irmãos. A Bíblia diz, seja todo homem mentira e Deus é verdade. Se a Bíblia diz que Matusalém viveu 969 anos e que depois de 600 anos, Noé, ele foi chamado por Deus, quem disse foi Deus. Acabou, não tem ciência, não tem... O cara pode ser o mais conhecedor da terra. Pode ser o cara que for. O cara fez várias faculdades, o cara é cientista, o cara pode ser o que for, antropólogo, o cara pode ser o Elon Musk, construir foguete. Se Deus falou algo, esse cara pode falar o que for. Se Deus falou, a verdade está com Deus. É Deus e acabou. Não existe essa questão de que, fulano falou, então possa ser. E aí, automaticamente, o apóstolo Paulo falou assim, olha, cuidado para ninguém te remover com facilidade do seu entendimento de quem é Deus. Ou seja, eu entendo que Deus é o Todo-Poderoso, o que Ele fez, acabou. Se Deus falou no passado, se está na Bíblia que Ele falou, acabou. Se na Bíblia está escrito que o sol parou, acabou. A gente sabe que tem coisas que você olha assim, não, tudo bem, olhando a ciência, aí você vê que, por exemplo, quando a Bíblia diz que o sol parou, até desse exemplo, a gente sabe que o sol não anda. É a Terra que gira em torno do sol. Então é só uma colocação de palavra. Aí tudo bem. Agora tem coisa, não, o homem viveu 969 anos, Matusalém, não, Enoque 300 anos e foi recolhido com Deus, Noé 600 anos entrou na arca, aí daqui a pouco o pessoal fala, não, mas não foi isso tudo sim. Você pode questionar até Gênesis capítulo 1, questionar não, nem questionar, mas pelo estudo você pode entender que Gênesis 1 pode ser que passou a viração da tarde, essas coisas, tudo bem, é relevante. Isso aí não altera nada. Agora, tem coisas que não. Se Deus falou, as coisas que estão reveladas é para Deus, que não estão. As coisas que reveladas são para nós. As ocultas são para Deus. O que Deus falou é a verdade. Deus não mente. E Ele que é todo-poderoso, não é o ser humano feito de carne e osso, cheio de paixões, limitações, uma bactéria mata. Não, pode ser inteligente o que for. Eu aprendi uma coisa, o cara pode ser o cara mais inteligente. Tá falando besteira? É besteira. Não importa, é igual o cara que tem muito dinheiro, tem bacia de ouro, o vaso dele é de ouro. Na hora que ele vai no banheiro para fazer a necessidade é igual a sua. O vaso pode ser de ouro, desculpe o termo meio grosso para comparar, mas é a realidade.
A pessoa pode ser muito inteligente, questionou a verdade de Deus com erros, automaticamente ele está errado. Eu não vou dar razão a ele porque simplesmente ele é um cara conhecedor, é um cara com dinheiro, é um cara bonito. Não tem nada disso. Então, irmãos, queria passar isso para vocês, que era até um tema que ia passar em live, mas eu queria passar nesse vídeo e em live a gente passa outro tema. Então, querido, não deixe ninguém te remover, faça o seu entendimento. Aquilo que Deus revelou, está revelado, vamos viver a revelação. Não revelou? Segue a vida e não fique questionando as coisas, questionando Deus por coisa que ele decidiu guardar no seu intelecto, na sua soberania, no seu poder. Ele decidiu deixar em oculto. Quem decide é Deus. E quem cria, dá as ordens. Quem criou você e eu foi Deus. Ele que dá as ordens. Amém? Que Deus abençoe, querido. Lembrando, curta o canal, compartilhe. Vamos conosco nessa jornada. Até o próximo vídeo, querido.